Glórias a Deus, então. Quero que você abra comigo no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso de 1 a 6. Capítulo de Atos, capítulo 1, verso de 1 a 6. Eu quero ver com você nessa noite atitudes para a conversão de uma pessoa, para que uma pessoa venha conhecer a palavra. Aquelas pessoas que Deus ia salvando aqui nessa igreja. Aqui é o início da igreja. Aqui é o início da igreja na qual nós temos entendimento de igreja hoje, né? É evidente que a igreja sempre existiu no coração de Deus, mas da forma igreja como você conhece hoje, aqui começa a igreja. E aqui é todo um fundamento para a igreja. Aqui está toda uma base para a igreja, de como a igreja pode alcançar vidas, de como a igreja pode ser bênção nas mãos de Deus. Eu vou ler apenas ali o versículo 4 e 5, então, porque eu quero ler outros versículos à frente, tá? E estando com eles, Atos capítulo 1, verso 4 e 5. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós serei batizado com o Espírito Santo não muitos dias depois destes. Então aqui uma promessa de receber o Espírito Santo de Deus. E eu quero ver agora então atitudes na vida de um homem chamado Cornélios, que cooperou, atitudes que ele teve que ter para que enfim a salvação entrasse na sua casa, a salvação viesse sobre ele, sobre a sua casa, sobre a sua família, né? Atos capítulo 10, vai comigo aí em Atos capítulo 10, versículo de 3 a 6. Aqui começa as atitudes, aqui começa Deus envolver pessoas, para que pessoas fossem até esse homem, para que esse homem então pudesse ouvir a palavra do Senhor. Atos capítulo 10, verso de 3 ao verso de número 6. Atos 10, vamos do 1 para você ver, do 1 ao 6. Querido, exatamente assim há muitas pessoas do teu lado, exatamente assim. Nós temos aqui em Santa Amaro, provavelmente, eu não sei exatamente, mas eu creio que temos 23 mil pessoas, 24, 25, 20. A maioria dessas pessoas vão se enquadrar dentro disso. E aí Deus vai começar a usar a todos nós para levarmos o Evangelho, para levarmos a palavra. Olha para esse homem e vê se esse homem não é um verdadeiro crente. Eu olho para esse homem, olho para esses versículos e digo: meu Deus, esse homem dá de 10 a 0 na minha vida de piedade. E ele não era convertido. Então nós vamos ver o que precisou para ele ser convertido, para ele ser salvo. Havia em Cesareia um varão, um homem, por nome de Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Ele tinha o comando 100 homens. Olha o homem, que ele era? Piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava. Mas não é um crente perfeito, gente. Piedoso, temente a Deus, não só ele, mas toda a casa dele, fazia muita oração e orava para quem? Para Deus. Versículo 3. E este, quase a hora nona, ou seja, por volta de 3 horas da tarde, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. E este,
olhando nele, muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações, as tuas esmolas, têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia a Jope um homem e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. E este está num certo lugar chamado Simão o Curtidor, que tem na sua casa junto ao mar, e ele te dirá o que deves fazer. Ele era um homem temente a Deus, e ele orava a Deus, e ele buscava a Deus na sua sinceridade. Tem muitas pessoas aqui nesse bairro, aqui nessa cidade, que oram a Deus, que buscam a Deus e que querem Deus, que até dão esmola e que até ofertam em algumas igrejas. Tem muitas pessoas assim. Só que ainda lhe falta algo. Ainda lhe falta algo muito importante, que é a salvação. Ser bonzinho, ser piedoso, tudo isso é muito bom, é maravilhoso. Fomos criados para isso. Mas isso só não basta. Como eu tenho encontrado pessoas, querido, eu tenho fazido visita, como eu falei para vocês lá no Avivar, e como eu tenho encontrado pessoas dessa forma, que você olha e diz: mas como há tanto tempo dentro de uma igreja e ainda não entendeu o Evangelho, não entendeu a palavra de Deus? Esse homem, eu olho para ele e ele é um crente exemplar, e ele ora a Deus, e ele jejua, e aí Deus manda um anjo e diz: Cornélio, as tuas orações, as tuas esmolas, tá tudo certinho, porém você precisa ouvir algo. E você vai mandar chamar uma pessoa, e esta pessoa vai vir falar para você. Agora veja comigo, queridos, Atos capítulo 11, versículo 13 e 14. 11, Atos 11, 13 e 14. Aqui Pedro, querido, olhem para mim aqui. Pedro é um judeu. Pedro não come carne de porco. Pedro não come alguns animais que ele considerava imundo. E Pedro está numa oração, no mesmo horário, às 3 horas que esse homem Cornélio está orando lá na sua casa. Pedro está orando lá numa outra casa, e lá Pedro tem uma visão. E nessa visão Pedro vê o céu se abrir e desce um lençol amarrado nas 4 pontas com todo tipo de répteis, ou seja, animal imundo. E a voz vem para Pedro e diz: Pedro, levanta, mata e come. E Pedro diz: não, Senhor, de maneira nenhuma, eu nunca comi coisa imunda. E a voz vem para ele e diz novamente: Pedro, não chame de imundo aquilo que eu criei. A visão ali não tinha nada a ver com comida. A visão ali, Deus estava trabalhando no coração de Pedro para que Pedro não apenas evangelizasse aos judeus, mas que Pedro também tinha que ir até os gentios. E esse Cornélio é um gentil. E ele precisa ouvir a palavra. Agora veja no capítulo 11, verso 13 e 14. E contou-nos como vira em pé um anjo, aqui o homem está falando para Pedro, né? Em sua casa, e lhe disse: envia varões a Jope e manda chamar Simão Pedro, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá a palavra com que te salve, tu e a tua casa. Agora eu te pergunto, o anjo não tinha ido na casa desse Cornélio? O anjo não foi lá e disse para ele: Cornélio, as tuas orações estão ok, a tua esmola, Cornélio, está ok. Por que o anjo não falou de Jesus para Cornélio? Por que, gente? Alguém tem uma explicação para isso? Exato! A mensagem de salvação não foi dada para anjos levar. A mensagem de salvação é eu e você que temos que levar.
Gente, se nós não abrirmos a boca, se nós não formos, tem pessoas assim por aí, estão orando, estão temendo a Deus, querem Deus, mas não tem ninguém que vá lá falar. O próprio Pedro quis resistir. Pedro disse, não, eu não vou. Eu jamais comi coisa imunda. Você não está entendendo, Pedro. Nada é imundo, aquilo que eu criei não é imundo. Você precisa ir lá falar para esse homem. Gente, e para um judeu ir lá falar com um gentil, totalmente difícil, mas Pedro obedece. Agora o que me impressiona é, por que não, querido? Por que o anjo já não evangeliza? Por que o anjo já não faz a oração salvífica? Essa é a oração que a gente costuma fazer. Escuta, confesse comigo, Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Eu confesso Jesus como Senhor e Salvador na minha vida, entra na minha vida, muda a minha vida. Isso é uma oração de confissão. Por que o anjo não fez isso? O anjo vem e diz, não, isso não é para mim, isso é para Pedro. Essa obra não é para anjo, essa obra é para mim e para você. E nós precisamos fazer isso. Tem pessoas aqui nesse lugar temente a Deus, querido. Eu passo por senhoras aí, eu vejo o temor de Deus, eu vejo o amor que elas têm por Deus. Mas estão enganadas. Continue comigo aí. Eu quero que você vá comigo agora e você... Atos capítulo 10, verso 25. Atos capítulo 10, verso 25. Aí então, ele manda alguém, ele é um homem que tem 100 homens ao seu dispor, e ele pega um empregado e ele manda e ele diz, olha, na rua tal, lugar tal, você vai lá e lá tem um homem, olha gente, Deus dá o endereço, Deus dá o número da casa, só faltou Deus dar o CPF de Pedro. Vai lá. E ele foi. Agora o verso 10, 25. E aí Pedro reluta, Pedro não quer vir, como a gente não quer evangelizar, como a gente tem vergonha de orar pelas pessoas, como a gente sempre diz, não, tem alguém que vai fazer isso. Pedro também fez isso, mas Pedro acabou indo. Aí o verso 25 diz assim, e aconteceu que entrando Pedro, saiu Cornélio para receber. E o que Cornélio fez? Prostrou-se aos seus pés e fez o quê? O adorou. Veja, querido, veja que ele não era um homem salvo, veja que embora ele era temente, veja como ele era um homem abençoado, piedoso. Piedoso é você ser uma pessoa honesta, crente, querido, mas ele ainda adorava homens, ele ainda adorava algo que não era Deus. Tem pessoas aqui piedosas, tem pessoas aqui do teu lado que trabalham com você, que são piedosas, que dizem para você, não, mas Deus é um só, eu tenho a minha igreja, eu vou na minha igreja, mas se você parar um minuto e conversar com ela, ela também adora coisas que não são Deus, que não é Deus. Quando esse homem vê Pedro entrando na sua porta, por que, gente? Eu creio que ele não faz isso por mal. Era o entendimento que ele tinha. Ensinaram isso para ele. E ele cria naquilo. Quando Pedro entra na sua casa, ele se prostra. Ele fica de joelho e ele quer adorar Pedro. E aí Pedro diz, não. Só você lê o texto. Não adores a mim. Eu sou conservo como você. Ou seja, eu sou pessoa igual a você. E aí Pedro começa a ensinar ele. Aí Pedro vai ensinar ele, com certeza, querido, Pedro vai ensinar ele a respeito de adoração e de como que se deve adorar. Querido, por muitos anos as igrejas criticavam as pessoas que adoravam imagem de escultura. Querido, isso não existe, quase que não existe mais. Vá conversar com as pessoas que elas dizem para você, não, a gente não adora mais isso. A artimanha do diabo agora é fazer com que você não adore mais imagem de escultura, mas adore outras coisas. Tem pessoas idolatrando o seu próprio corpo, acordam, vivem, trabalham, mas desgastam a sua vida em prol do seu próprio corpo, na busca ideal daquele corpo perfeito.
E você tem que cuidar do teu corpo, sim, porque ele é templo do Espírito Santo, mas jamais você pode começar a adorar o teu corpo, idolatrar o teu corpo. Tem pessoas, querido, que são da igreja, que estão na igreja, mas idolatram o trabalho. Gente, eu estou falando de experiência. Pessoas que dizem com orgulho, com aquele orgulho: pastor, eu nunca faltei um dia de trabalho, eu faço hora extra, e eu faço, pois é, mas para ir numa vigília fazer uma hora extra não vai. O serviço dela virou uma idolatrão para ela idolatra o serviço. Idolatria, querido, é tudo aquilo que tira o lugar de Deus do centro da tua vida. Pode ser teu filho. Por que você acha que Deus pediu Isaac para Abraão? Tente pensar por quê. Você vai descobrir o porquê. E tudo que está no teu coração aí, que é o lugar de Deus, Deus vai tirar de você. Por isso que nós temos que tomar cuidado. Se você tem um carro e você idolatra esse carro, Deus tira esse carro de você. Porque não pode haver nada entre você e Deus. O amor ao dinheiro, o amor a qualquer coisa. Esse homem, então, ele não tinha esse entendimento. Pedro chegou lá e ele foi se curvar. Leia o texto, eu estou comendo o texto aqui, é evidente, né? Pedro levanta ele e diz: não, pelo amor de Deus, não, pelo amor de Deus, é o meu português, né, querido? Não faça isso. Nossa adoração, meu irmão, é a Deus, somente a Deus. Amém, gente? Agora Pedro começa a mudar outras atitudes dele agora. Veja comigo aí, querido, Atos, sempre em Atos 10:33 agora. Você já foi comigo no 10:33? Então vamos lá. E logo mandei, aí ele está falando, né? Ele vai se curvar, Pedro não aceita e eles começam a conversar. E ele diz: e logo mandei chamar-te, e bem fizestes em vir agora, pois estamos todos presentes diante de, para ouvir tudo quanto o quê? Quanto foi ordenado pelo Senhor. Pedro, está todo eu aqui, está a minha casa, está toda a minha família, e nós estamos aqui para ouvir o que Deus mandou você falar para nós. Amém, gente? Dá para você dar glória a Deus por isso? Eu imagino nessa época, né? O pai tinha uma autoridade extrema em casa, né? Hoje à noite, todo mundo vai lavar o pé e vai vir aqui na sala, porque nós vamos receber uma visita importante. É assim que se fazia antigamente. E eu imagino, querido, toda a filharada ali, todos os empregados. Esse homem diz: Pedro, está todo mundo aqui, ó. Está todo mundo reunido aqui em prol de uma coisa. Nós queremos ouvir o que Deus mandou você falar para nós. Amém, gente? Agora esse homem começa a receber a palavra de Deus. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E agora a palavra começa a ser ministrada. Veja, o anjo não pôde fazer isso. Eu acho, na minha modesta opinião, que o anjo poderia ter pregado e pregava muito melhor que Pedro. O anjo podia descer aqui e pregar no nosso lugar e pregaria muito melhor do que nós. Mas só que Deus não chamou anjos para pregar. Você pode dizer: eu não sei pregar, mas é exatamente do teu jeito que Deus vai usar. Ele poderia usar um anjo, mas não vai. Ele vai usar você. Do teu jeito, da tua imperfeição, você vai dizer: pastor, eu não conheço a Bíblia. Quem disse que você tem que conhecer a Bíblia para falar? Você tem que falar da tua experiência. Como é que foi tua experiência com Deus? Eu imagino agora Cornélio, né, testemunhando: gente, eu estava orando por volta de 3 horas da tarde, e eu vi, Deus me deu uma visão, e eu tinha que mandar chamar um homem. Ele me mandou um anjo, Cornélio. Deus enviou um anjo lá em casa, rapaz. Nossa, que coisa tremenda, que coisa tremenda. Quantos de nós tiveram experiências com anjos, querido?
Os anjos existem e eles estão à disposição nossa. Não sei se você sabe, mas tem um anjo disponível do teu lado 24 horas por dia. Ele guarda você, ele protege você. Nós temos que agradecer a Deus pelos anjos. Amém, querido? E esse anjo estava ali. Então agora ele vem e ele começa a ter o entendimento da palavra de Deus, né? Agora ele começa a ter, eu creio, a mente dele começa a se abrir. Mas o texto diz que, veja bem, e logo mandei te chamar, e bem fizestes em vir. Que bom que você obedeceu, Pedro. Pois agora estamos todos presentes. Ou seja, a palavra vem através de você, mas é para toda a tua casa, para toda a tua família. Toda a tua família é alvo de Deus, é objetivo de Deus alcançar. Mas se você não fizer o que Cornélio fez, Deus não vai enviar anjos para salvar a tua família, querido. É você. É eu e você que estamos nessa. Que a gente, querido, não faça como aquele homem rico que morreu e lá no inferno ele lembrou da família. Lembra daquele texto? Ah, pai Abraão, manda lá em casa, eu tenho 5 irmãos. Ah, agora tu lembrou dos irmãos? Agora caiu tua ficha? Manda lá, pai Abraão, para que eles não venham para esse lugar de tormento. Ah, agora tu lembra que tem família? Pois é, agora é tarde demais. Agora não dá mais para você, não pode fazer mais nada por eles. Querido, responsabilidade nossa de levarmos a palavra, responsabilidade nossa de levarmos o evangelho. Que Deus incendeie o teu e o meu coração, mas para levar a palavra para as pessoas. Esse é o alvo, esse é o objetivo. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que virá sobre vocês para serem minhas testemunhas. Samaria, Judeia, confins da terra e lá na África e por todo o mundo. A função do Espírito vir sobre você é para que você leve a boa nova do Evangelho. Amém, querido? Glórias a Deus. Leia esse texto, leia a conversão de Cornélio e você vai aprender muito mais do que isso. Fique de pé em nome de Jesus agora. Fique de pé nesse momento. Aleluias. Glórias a Deus. Oração para você fazer essa semana sobre as cadeiras, sobre as crianças. Que Deus dê uma direção para nós. Que Deus nos oriente o que fazemos, como fazer, qual é o passo que precisamos de dar. Que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos dê graça. Soberano e altíssimo Deus, hoje à noite nós tivemos a oportunidade de ouvir essa tua palavra. Como Cornélio, meu Pai, nós temos até familiares nossos que são como Cornélios. São pessoas piedosas, são pessoas tementes a Deus e que até oram para Deus, mas que ainda lhe falta a salvação e é o mais importante. Pai, usa essa igreja, usa cada um de nós, Pai, como resposta de Deus a essas pessoas que estão aí buscando Deus e querendo Deus. Faça de mim, faça da irmã Rose, da irmã Lourdes, de todos que estão aqui, um instrumento nas tuas mãos, Pai, para levarmos a palavra de Deus, que é viva e eficaz, que é poderosa para transformar corações, para salvar vidas. Tira, Pai, toda a timidez excessiva, tira todo o medo que não procede do Senhor. Quando o diabo vem falar para nós que nós não sabemos falar, que nós na autoridade no nome de Jesus venhamos a repreendê-lo. Porque, Pai, o Senhor já nos capacitou para isso. O Teu Espírito já está sobre nós. Assim, Pai, eu quero abençoar todos que vieram nessa noite. Eu oro por eles, oro por todos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Amém.